desde que começou o processo por quebra de decoro contra Renan Calheiros no Conselho de Ética, já sabia que tudo iria terminar em pizza. Ou melhor, com um belo churrasco tendo como cardápio amargo seus bois superfaturados e o resto de moralidade que havia na coisa pública, se é que havia. A hipocrisia explícita dos aliados do Rei do Gado das Alagoas nos faz cometer generalizações, e com razão. Está cada vez mais difícil nessa selva de pedra chamada Brasília distinguir o joio do trigo. A vida nacional desde 2005 é coroada com escândalos dos mais absurdos, envolvendo situação e oposição. Até quem pensávamos ter conduta ilibada não passava de oportunistas cuja única vocação era vender discursos ideológicos com o propósito de satisfazer seus interesses às custas da ignorância que reina em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Até quando a democracia brasileira vai suportar tais afrontas de nossos indignos representantes que, por 40 votos em sessão secreta, absolveram o presidente do Senado e do Congresso Nacional diante de fartas provas materiais que o incriminam? Lições podem ser extraídas disso. Maquiavel, há 500 anos atrás, manifestava seu completo ceticismo quanto à natureza humana. Mesmo diante da pressão da opinião pública, os senadores cometeram um ato que atenta aos princípios institucionais que norteiam nosso sistema democrático. Não seria a hora de tirar da alçada do legislativo a decisão sobre a cassação de mandato de algum parlamentar por eventual quebra de decoro, dando à justiça brasileira, como guardiã da Constituição e da ordem, o dever de fazer cumprir o princípio da isonomia de todos em relação às leis estabelecidas? Assim, as negociatas praticadas por debaixo dos panos diminuiria nesse caso, pois está claro que houve, sim, o dedo da base governista nessa absolvição. Renan é uma verdadeira bomba política ao qual todos temem. Ninguém quer ver sua cabeça rolar, ninguém quer ver sua máscara caindo. Por isso, é melhor não pôr a mão neste vespeiro, pois a picada é fatal. Luz, câmera e ações. Antes marginalizado e fora dos grandes circuitos internacionais, o cinema latino-americano atrai investidores dispostos não a ser beneméritos da cultura, mas a ganhar dinheiro com o setor. O empresário argentino Eduardo Constantini Filho, de 31 anos, que está no Brasil para acompanhar a estreia de Tropa de Elite de José Padilha, no qual investiu 2 milhões de dólares, é um exemplo claro disso. Constituiu um fundo de 25 milhões de dólares para aportar recursos em projetos do setor. O capital permite investir em 15 filmes ao longo de 5 anos. Mas, diante de suas pretensões, o dinheiro é pouco. Por isso, o empresário busca um sócio brasileiro que lhe possibilite alavancar o projeto e captar bons roteiros e projetos consistentes de diretores brasileiros. O modelo já é adotado por sua empresa, a The Latin American Film Company, nos Estados Unidos. Lá está associado aos irmãos Bob e Harvey Weinstein, ex-donos e fundadores da Miramax. Associação semelhante ele tem também no México. Falta, porém, encontrar um sócio no país, diz Constantino. O Brasil é um mercado grande e promissor, com uma tradição de bons diretores. Constantino apostou suas mais altas fichas no longa Tropa de Elite, que abriu ontem o Festival do Rio e que entra em circuito comercial em 12 de outubro, depois de ter virado produto fácil nos camelôs do Rio e de São Paulo, infelizmente. Mas é muito legal, né, esse incentivo, já que nós não temos muito incentivo do Brasil, do povo brasileiro, embora tenhamos diretores, roteiristas muito talentosos, é bom esse investimento sério, quem sabe assim o nosso cinema, além de já ter uma projeção internacional, vai conseguindo conquistar cada vez mais espaço lentamente, né? De acordo com os jornais britânicos, a menina Madeleine McCann, de 4 anos, teria sido vista na cidade de Marrakech, no Marrocos, por 2 pessoas diferentes dias após seu desaparecimento. Um cidadão britânico disse à polícia que estava certo de que uma menina que viu no hall de um hotel em Marrakech era Madeleine, conforme informou o jornal Sunday Express. Segundo o jornal, outra pessoa, Mary Pollard, também afirmou ter visto Madeleine perto do mesmo hotel em um posto de gasolina. De acordo com ela, a garota parecia triste e estava acompanhada de um homem. A testemunha ainda teria ouvido Madeleine perguntar quando veria a mãe. Madeleine está desaparecida desde o dia 3 de maio, na Praia da Luz,
um lugarejo ao sul de Portugal. O filme Tropa de Elite, que foi apresentado na noite de quinta-feira na abertura do Festival do Rio, já fez sua estreia no cinema da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, com o objetivo de se enquadrar nas regras de inscrição para representar o Brasil no Oscar 2008. A produção está sendo apresentada na Sala 3 do Maxi Shopping desde o dia 14 de setembro. Tropa de Elite ficará em cartaz até o dia 30, segundo a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. A assessoria de imprensa do filme confirma a estratégia dos produtores. Para participar da seleção do Oscar, os filmes precisam ter sido lançados no Brasil entre 1º de outubro de 2006 e 30 de setembro de 2007, exibidos por 7 dias consecutivos em salas comerciais. Uma comissão organizada pelo Ministério da Cultura escolherá o candidato brasileiro ao Prêmio de Filme Estrangeiro da Academia. O filme já havia vazado na internet e se tornado objeto de pirataria, sucesso entre os camelôs cariocas. Em 2001, Abril Despedaçados, de Walter Salles, estreou em uma sala de Salvador, na Bahia, também com o intuito de conseguir representar o Brasil no Oscar do ano seguinte. A produção foi nomeada pelo Ministério da Cultura, mas não entrou entre os 5 finalistas da categoria de filme estrangeiro. Esperamos, que o Tropa de Elite, que verdadeiramente é um produto de qualidade nacional, mostrando o quanto o nosso cinema brasileiro pode progredir, consiga estar entre os finalistas do melhor filme estrangeiro do Oscar e de preferência ganhar, por que não? Pelo menos 100 cidades chinesas, incluindo Pequim, celebraram neste sábado o Dia Sem Automóveis, com o objetivo de conscientizar os cidadãos para a luta contra a poluição e o excesso de tráfego. Apesar da iniciativa, a classe média chinesa pegou seus carros durante o dia para ir às compras ou viajar, sem observar as recomendações de deixar os veículos em casa. A iniciativa não acabou com os grandes engarrafamentos em Xangai e Wuhan. Já as autoridades proibiram o trânsito de automóveis particulares em diversas ruas entre 7 e 19 horas, permitindo apenas o acesso de ciclistas, táxis e ônibus. Em Pequim, a iniciativa teve um caráter oficial e 6.500 os policiais foram para as ruas garantir seu cumprimento, multando os infratores. A capital chinesa, que sediará os Jogos Olímpicos de 2008, decidiu ampliar a medida e 1 milhão de automóveis pararam por 4 dias. O Dia Sem Automóveis se uniu a outra iniciativa na China, a Semana do Transporte Público, que foi observado em todo o país, exceto na cidade de Cantão, que tem 10 milhões de habitantes e 1 milhão de carros. As autoridades de Cantão justificaram sua negativa pelo dia através do transporte público local não estar preparado para suportar esta pressão externa, segundo o jornal Southern Metropolitan Daily. Muitos cantoneses apoiaram a decisão do governo local, afirmando que o Dia Sem Automóveis é meramente simbólico e sua repercussão sobre a poluição ambiental será mínima. Lembrando que a China, um dos países de maior crescimento econômico e industrial nos últimos anos, não tem uma tradição de conservação do meio ambiente, sendo também um dos maiores poluidores. No país, a automobilística e a produção de carros na China cresceram mais de 30% nos últimos 12 meses. Este número, que mostra o desenvolvimento econômico chinês, também denuncia seu alto custo ambiental. O estudo da administração do Estado do Meio Ambiente chinês mostra que a China tem poluído cada dia mais. Fazer o quê,